Oi, gente. A defesa de Lula está insistindo para que o Supremo Tribunal Federal julgue a parcialidade de Moro nessa terça-feira, ou seja, amanhã. Como vocês sabem, eu acho que a maioria das pessoas sabe, o STF decidiu adiar esse julgamento do habeas corpus para uma outra data, né? Ainda não foi. Isso ainda está sendo discutido e vai haver uma pressão agora para que o habeas corpus seja julgado sim amanhã. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou analisar isso no vídeo de hoje. Também tem um outro vídeo para sair mais tarde hoje sobre a tática de Moro. Fiquem de olho. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de filmes, jogos, quadrinhos e muito mais. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Pense em se tornar um apoiador do canal, vai ter um link do Apoia-se no comentário fixado. E se inscreva também na nossa página do Facebook, no nossa conta do Instagram, no nosso Twitter. Todas as contas de redes sociais estarão no comentário fixado. Minha esposa Débora administra essas outras mídias sociais e vocês podem entrar em contato com ela e através dela também estão entrando em contato comigo. Não é? Então vamos lá, essa é uma reportagem da Thaís Arbex e do Reinaldo Turolo. Né? E eu vou comentar passo a passo a reportagem. Né? Vamos lá. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos seus advogados, na manhã dessa segunda-feira, dia 24, que eles insistam para que o STF julgue nessa terça-feira um habeas corpus que alega a suspeição de Sérgio Moro na condução do processo do triplex de Guarujá. A defesa está pedindo, né? E como noticiou pela manhã a coluna da Mônica Bergamo, da Folha, a segunda turma do STF adiará o julgamento do habeas corpus e o presidente do colegiado, a ministra Carmen Lúcia, colocou no final da pauta como 12º processo a ser apreciado e Gilmar Mendes, que profirá seu voto após ter pedido vista em dezembro, considerou que não haverá tempo hábil para a discussão. Então, como ficou no final, não haveria tempo hábil. O interessante do habeas corpus é que eles usam aqui o argumento da idade de Lula e tudo mais, um réu preso com mais de 70 anos, já ter tido seu julgamento iniciado pelo colegiado, e a avaliação dos aliados de Lula é que se o julgamento não for realizado nessa terça, poderá demorar muito a voltar para a pauta, e a apreciação do habeas corpus ficará para o segundo semestre, mas dependeria do presidente do colegiado, Carmen Lúcia, marcar a data. Lula está preso em Curitiba desde abril de 2018, e ele divulgou nessa segunda-feira uma carta em que afirma que a anulação do seu processo não implica necessariamente a anulação de toda a Operação Lava Jato. Ele tenta estabelecer uma distinção entre anular o seu processo e a anulação da Operação Lava Jato. Olha só o que diz Lula em carta. Alguns dizem que ao anular meu processo estarão anulando todas as decisões da Lava Jato, o que é uma grande mentira, pois na justiça cada caso é um caso. Também tento confundir dizendo que o meu caso só poderia ser julgado depois de investigação sobre as mensagens entre Moro e os procuradores que estão sendo revelados nos últimos dias. Escreveu o petista o ex-ministro Celso Amorim, que divulgou o texto. E acrescentou: por que tanto medo da verdade? A resposta não interessa apenas a mim, mas a todos que esperam justiça, escreveu o ex-presidente. É claro que os vazamentos recentes da chamada Vaza Jato colocam ainda em muito maior suspeição a parcialidade ou não do Moro. Quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, que foi isso que motivou o habeas corpus inicialmente, a gente já ficava bastante desconfiado, não é? Mas com os vazamentos fica muito mais evidente, né? Como eu disse, olha só, a alegação inicial era que o fato de Moro ter aceitado ser ministro de Justiça de Jair Bolsonaro, adversário do petista, evidenciava sua parcialidade. O julgamento começou em dezembro, quando o relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram contra o pedido de Lula. Eu tenho uma pergunta para os advogados, se tem advogado aqui no canal, para ver se algum me explica isso. Porque eu vou perguntar mesmo, porque realmente eu não sei. O Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram, nessa época, só com a informação de que Moro tinha aceitado ser ministro de Bolsonaro. E agora que houve o vazamento do The Intercept, será que o Edson Fachin e a Carmen Lúcia não poderiam rever o seu voto? Poderiam revisar
e mudar de ideia, porque assim, me parece, uma coisa é você realizar o voto com um conjunto de informações, uma outra coisa é quando as informações mudam, né? Como leigo em direito, né, eu sou historiador, fiz meu doutorado em saúde pública, quer dizer, minha especialidade é outra, eu não saberia dizer, mas fico com essa curiosidade. Acho que vou consultar aqui um dos advogados que eu tenho no meu WhatsApp e trazer a resposta no próximo vídeo, caso não tenha resposta aí nos comentários, né? O Gilmar Mendes ele pediu vista, mais tempo para analisar o processo e devolveu o caso para julgamento na semana passada, depois que as mensagens de Moro vieram a público. Além dos 3, integram a segunda turma os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Vale dizer que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski têm fama de serem legalistas. Eles usam uma palavra, aqueles que garantem a lei fria, né? E esses daí tendem a interpretar que se as mensagens são verdadeiras, a parcialidade é óbvia. Não são esses que ficam medindo a repercussão popular e outros fatores, né? Voltando à carta de Lula, ele diz: é só analisar o processo com imparcialidade para ver que Moro estava decidido a me condenar antes mesmo de receber a denúncia dos procuradores, disse Lula na carta divulgada nesta segunda-feira. Sem citar a procuradora-geral Raquel Dodge, Lula questionou o parecer contrário da PGR. Na última sexta, em manifestação ao Supremo, Dodge contestou o uso das mensagens trocadas entre Moro e Deltan como elemento para anular a condenação de Lula. Segundo ela, o material publicado pela The Intercept Brasil ainda não foi apresentado às autoridades públicas para que sua integridade seja aferida. Essa declaração da Raquel Dodge eu acho meio curiosa, porque havia uma notícia de que Glenn Greenwald já teria encaminhado isso para o STF. Será que chegou ao STF, mas a Procuradoria-Geral da República não recebeu? Fica uma dúvida também. Acontece que nós entramos com a ação em novembro do ano passado, muito antes dos jornalistas do Intercept divulgarem essas notícias. Já apresentamos provas suficientes de que o juiz é suspeito e não foi imparcial. Disse Lula ao seu ex-ministro Celso de Amorim. Quando a gente pensa que Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores e agora a gente tem Ernesto de Araújo, assim, mesmo as pessoas que não gostam de Lula ou que não gostam do PT, acho que vão reconhecer que houve uma queda assim, de qualidade vertiginosa, né? Ernesto de Araújo e antes era Celso Amorim. É o tipo de coisa que precisa beber um copo d'água depois de comentar. Porque fica complicado, não é? Bem, a suspeição de Moro, no meu ponto de vista, ela já estava relativamente óbvia lá atrás. E agora não resta a menor dúvida. Moro nunca me enganou. Agora, é verdade que o grau de envolvimento de Moro demonstrado pelas mensagens vai além do que eu imaginava. Quer dizer, ele conseguiu, mesmo de uma pessoa como eu, que tem uma visão muito negativa de Moro, ele conseguiu superar a minha visão negativa dele através das mensagens já divulgadas. E muito mais vem por aí. Porque ele mostrou que ele não só estava coordenando, como ele estava querendo que os promotores se apoiassem nele e ajudassem a dar cobertura às suas atitudes ilegais. Ou seja, ele tinha noção de que o que ele estava fazendo era abuso de poder, era subversão da lei, e ele precisava do apoio político dos procuradores e da opinião pública para garantir a manutenção de suas atividades. Ou seja, ele conseguiu superar aquilo que eu considerava já extremamente problemático, extremamente danoso e tudo mais. Então, agora, o que é que vai acontecer no julgamento de Lula? Se Celso de Mello
vai fazer como Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes provavelmente vão fazer, que é votar pela anulação do processo, é difícil prever. É difícil prever. O que é fácil de prever é que já existem pressões vindas dos militares para que isso não aconteça, e eles estão ameaçando algum tipo de intervenção. Ou seja, nós estamos... o Supremo ele está sob uma pressão dos militares, ele está sob uma pressão do Estado brasileiro para não libertar Lula. E a libertação de Lula, se acontecer, que ainda não sabemos, e nesse momento parece improvável, ou a anulação do processo e o promotor resolver levantar um outro processo, uma outra denúncia, e outros promotores, né, para ser julgado por outro juiz, quer dizer, esse processo ser totalmente revisado, isso, se vier a acontecer, coloca o Brasil e esses dois lados do povo brasileiro. Engraçado que são mais do que dois lados, né? Porque tem os bolsonaristas fanáticos, os morominions que adotaram Bolsonaro, mas que são mais morominions do que bolsonaristas, tem os petistas, tem a esquerda não petista, que defende a legalidade das instituições, mas que não faz essa defesa de uma forma, digamos assim, apaixonada, faz uma defesa por entender que é o correto. Enfim, a sociedade brasileira, ela cria aparência de uma disputa binária, de um maniqueísmo projetado pelos dois lados, mas na verdade, quando você vai analisar, as divisões são mais profundas, não são apenas dois lados, tem muito mais do que isso, não é? E eu tenho receio de... eu não sei exatamente como é que nós vamos resolver esse enfrentamento, né? Acho que a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos e ir analisando. O cenário está muito, muito imprevisível. Eu gosto de produzir cenários e projetar cenários, faz parte do que o analista político gosta de fazer, mas nesse caso específico, e até por envolver questões jurídicas que saem da minha alçada de conhecimento, de especialidade, né, de conhecimento específico, né, eu prefiro me resguardar um pouco e fazer análise dos acontecimentos enquanto eles forem acontecendo, né. Acho que a gente vai ter muita coisa para analisar pelas próximas semanas aí. Parece que tem muita coisa para acontecer, inclusive os áudios e mais mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil e para os outros órgãos da imprensa, né? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E se inscreva nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e tudo mais. Um abraço.